Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Uzi Minas, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2019. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Essa apresentação, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet, no site www.uziminas.com/ri. Nele, os senhores também poderão obter cópia do release da companhia. Os participantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer as perguntas diretamente aos palestrantes. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Uzi Minas. Essas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra a direção executiva da Uzi Minas, os senhores Sérgio Leite, presidente, Alberto Ono, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Túlio Chipoletti, vice-presidente industrial, Takahiro Mori, vice-presidente de Planejamento Corporativo, Kohei Kimura, vice-presidente de Tecnologia e Qualidade, Miguel Olmes, vice-presidente comercial, Carlos Rezônico, diretor executivo da Mineração Uzi Minas, Djalma de Barros, diretor industrial de das Soluções Uzi Minas, Heitor Takaki, diretor executivo da Uzi Minas Mecânica, Bruno Paulino, diretor do Jurídico, Júlio Arroio, diretor de Controladoria, e Leonardo Caram, gerente-geral de Relações com Investidores. Inicialmente, o Sr. Sérgio Leite fará algumas considerações. Em seguida, o Sr. Alberto Ono apresentará os resultados do segundo trimestre de 2019. Depois, os executivos estarão à disposição para responderem às questões formuladas. Agora eu passo a palavra ao Sr. Sérgio Leite. Muito obrigado. Bom dia a cada um de vocês. Obrigado pela presença na teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2019 da Uzi Minas. E nós estamos vivendo no Brasil um momento muito especial da nossa história. No nosso entendimento, o país se prepara para decolar rumo ao crescimento. Decolagem é essa que esperamos que ocorra nos próximos 12 meses, mas o mais rápido que for possível. No primeiro semestre do ano foram realizadas intensas atividades no campo de preparar o país para esse crescimento. A reforma da Previdência está evoluindo bem, a reforma da tributária já começa a se discutir. Várias ações já foram feitas a nível de ministérios, dos vários ministérios, destacando aí economia, infraestrutura, minas e energia, enfim. O país prepara-se para a decolagem rumo ao crescimento. Tivemos um primeiro semestre abaixo das nossas expectativas, com uma economia praticamente estável em relação ao ano de 2018. Hoje tivemos uma boa notícia com relação à geração de empregos com carteira assinada, um crescimento, uma geração de mais de 400 mil empregos no primeiro semestre deste ano. Ontem o Instituto Aço Brasil, em uma coletiva de imprensa, divulgou os resultados do primeiro semestre de 2019, as perspectivas para o ano de 2019. Com relação ao primeiro semestre, nós observamos uma pequena queda na produção de aço bruto no Brasil e um consumo aparente praticamente estável. E revisamos as nossas perspectivas de crescimento do consumo aparente de aço no Brasil para o ano de 2019, fazendo uma redução do patamar em torno de 5% para 2% para o ano todo de 2019, o que significa que nós, da indústria do aço, esperamos um segundo semestre um pouco melhor do que o primeiro, com o crescimento da produção, com o crescimento do consumo aparente de aço no Brasil, num patamar de 4% em relação
ao mesmo período do ano passado. A Usiminas está apresentando ao mercado hoje os resultados do segundo trimestre de uma forma sintética, né? O que nós podemos destacar é que em todas as nossas empresas houve avanço, houve melhoria em relação aos resultados do primeiro trimestre, em todas as nossas 5 empresas, né? No caso da siderurgia especificamente, as 3 grandes alavancas, né, do negócio, nós apresentamos uma melhoria em relação ao primeiro trimestre, aumentamos a produção, aumentamos a venda total de produtos em 5%, com destaque para o mercado interno, onde tivemos um aumento de nossas vendas de 7%, tivemos um aumento do preço médio, em torno de 3%, tivemos uma redução do custo dos produtos vendidos, em torno de 1%. Enfim, as principais alavancas na siderurgia, nós tivemos um comportamento positivo. Na consolidação dos resultados finais da empresa, nós tivemos uma evolução no nosso EBITDA de 18% em relação ao primeiro trimestre, saímos de 488 milhões, estamos apresentando hoje ao mercado um EBITDA de 576 milhões, e reiteramos aqui o nosso compromisso de ficar trabalhando fortemente em todas as empresas Usiminas, né, independente do cenário de mercado, embora para o segundo semestre do ano a expectativa nossa é de uma melhora em termos de economia, em termos de mercado. Tivemos na segunda-feira uma boa notícia no sentido de mudança de viés. O Boletim Focus publicou uma ligeira melhoria de 0,1% na expectativa do PIB nosso para esse ano, subindo de 0,81% para 0,82%, é muito pouco, mas o significado maior é a mudança do viés, que nós esperamos que nas próximas semanas a gente possa ter no Brasil a criação de perspectivas, evidentemente baseadas em probabilidades concretas de fatos ocorrerem nesse segundo semestre. E o nosso compromisso como equipe Usiminas é continuar o nosso trabalho no sentido de construção de resultados dia a dia, de uma atuação forte de inovação em todas as nossas áreas, buscando melhorar todos os nossos processos, buscando construir resultados e, acima de tudo, assegurar a perenidade da empresa. Tendo plena consciência, nós, equipe Usiminas, que perenidade se constrói a cada dia, a cada hora, e é um trabalho que nunca terá fim. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu passo a palavra ao nosso vice-presidente de Finanças, Alberto Ono, para a apresentação dos nossos resultados do segundo trimestre de 2019. Bom dia a todos. Bom, então já passando para o slide número 2, a apresentação que vocês têm. Aqui, como o Sérgio já destacou na conversa inicial, nós tivemos então um aumento de 5% nas vendas totais da siderurgia, passando para, de novo, superando a marca de 1 milhão de toneladas no trimestre, 7% de crescimento no mercado interno, então atingindo aí quase 950 mil toneladas. Por outro lado, em termos de minério de ferro, no volume geral, uma queda de 7%, aí bastante significativa por causa de um embarque a menos para o mercado externo, então as vendas do mercado externo aí uma queda expressiva, e algum impacto também que a gente teve nas vendas da siderurgia, aí por causa de dificuldades logísticas durante o trimestre, aí reflexo um pouco das questões aí que ainda envolveram a Ferrovia Vitória Minas durante esse trimestre, mas que depois foram resolvidos. Já falando do EBITDA consolidado ajustado, um crescimento de 18%, então, como já ressaltado aqui, um crescimento significativo, uma melhoria aí de margem para 16% em comparação aí com o primeiro trimestre. E em termos de lucro líquido, aí um lucro expressivamente maior, 125%, atingindo 171 milhões de reais. Passando para o próximo slide, aqui a abertura dos 4 trimestres anteriores, mostrando então aqui a sequência aqui que a gente olhando em relação aos resultados operacionais, um crescimento, uma retomada a partir do 4º trimestre, onde foi o menor, olhando só os números operacionais, sem os efeitos não recorrentes, aí atingindo agora o patamar de 576 milhões, que é similar aí ao patamar observado, um pouco acima até do que do segundo trimestre do ano passado.
Passando para o próximo slide, mostrando aqui as vendas de aço, né, da siderurgia, dos 4 trimestres anteriores também, e mostrando aqui então que o segundo trimestre de 2019 é o 4º trimestre consecutivo, onde conseguimos atingir aí, vendas superiores a 1 milhão de toneladas por trimestre. Okay? Passando para o slide seguinte, então, aqui falando do EBIT da siderurgia, no caso da siderurgia, em comparação com o primeiro trimestre de 2019, temos aí um aumento de 34% do EBIT, atingindo 404 milhões de reais, versus 301, e uma melhoria da margem, né, aí agora superando 12% aí de margem contra aproximadamente 10%, um pouco abaixo de 10 nos 2 trimestres anteriores. Bom, passando para o slide seguinte, aqui já falando um pouco então uma abertura das vendas da mineração, um patamar aí mais similar então nesse trimestre do que similar ao terceiro trimestre de 2018 em termos de volumes totais, mas aí com um mix de destinação um pouco diferente, né, observando então que é uma redução das vendas para nossa unidade siderúrgica em 10%, uma queda nas vendas do mercado externo de 21%, mais um aumento aqui para vendas de terceiros no mercado interno de 30%. Passando para o próximo slide, falando dos números da mineração em termos de resultado, aqui temos, apesar da queda do volume, um aumento expressivo no EBITDA da mineração de Minas, em 24%, né, em comparação com o primeiro trimestre. Aí um aumento significativo de margem, né, representando aí, como todos os senhores sabem, né, um efeito aí do aumento da escalada de preços que foi observado, né, que continuou no primeiro trimestre e continuou no segundo trimestre. Passando para o próximo slide, aqui os números de resultado das soluções dos Minas, também, né, um aumento significativo do EBITDA, né, nessa unidade, um aumento de 118%, né, em relação ao primeiro trimestre, atingindo 37 milhões, uma margem de 4%, então atingindo aí níveis semelhantes aos observados aí no primeiro e segundo trimestre, no segundo e terceiro trimestre do ano passado. Por último, aqui a evolução dos resultados da usina Minas Mecânica, onde a gente precisa observar, né, que nesse trimestre a usina Minas Mecânica, né, apesar ainda das condições desfavoráveis de mercado em termos de demanda por projetos de infraestrutura e bens de capital, ainda conseguimos equilibrar a empresa, né? Já no trimestre anterior ela tinha ficado ligeiramente negativo em termos de EBITDA, agora conseguimos passar para ligeiramente positivo. Então, passou aí uma recuperação em comparação com desde o segundo trimestre aí do ano passado. Bom, falando de outros indicadores financeiros, passando para o slide 11, aqui mostra, né, a nossa evolução do capital de giro consolidado. Importante notar, então, um aumento expressivo aqui, né, de 500 milhões de reais, por volta de 500 milhões de reais do nosso capital de giro, ficando acima de 4 bilhões, 4,2 bilhões de reais. E esse é um reflexo, basicamente, dos volumes a maior no trimestre, com preços a maior, e também, que aumentou o nosso contas a receber, mas também a pressão do custo das matérias-primas, notadamente minério de ferro e custo de placas compradas. Então, isso fez com que houvesse um aumento aí razoável do capital de giro. Quando a gente observa no slide seguinte a questão dos estoques de aço, observa-se aí que até houve uma estabilidade para uma ligeira redução. Então, aqui observa-se então que não é o volume dos estoques, mas assim o impacto financeiro do custo. Passando para o slide seguinte, então aqui o nosso perfil de endividamento e caixa,
Em termos de endividamento, aí continuamos, né, então, com 5,5 bilhões de reais no encerramento do segundo trimestre, mas com uma queda aqui no caixa, por volta de 500 milhões de reais, que é, né, o resultado aqui da pressão do capital de giro. Né? Basicamente é isso que aconteceu. Houve um investimento maior, então, em termos de capital de giro durante esse trimestre. Passando para o slide seguinte, aqui nós temos a evolução dos investimentos, né, o CAPEX. Nesse trimestre, né, superamos aqui a marca de 100 milhões de reais, tá? Mas como também já anunciado, né, hoje de manhã, nós estamos revisando o guidance do ano para os investimentos, tá? Tanto em função de atraso no licenciamento ambiental, né, do projeto de empilhamento a seco da mineração Usiminas, quanto também num ritmo menor que esperado, né, que a gente tinha no início do ano, em relação à evolução dos próprios projetos, principalmente na siderurgia. Então, aqui nós estamos, espera-se aí uma redução aqui em relação ao guidance inicial de 1 bilhão para 800 milhões de reais. E por último, aqui eu gostaria de fazer os outros destaques, né? Primeiro, a nossa elevação de todos os ratings de todas as agências, tanto no global como no nível global quanto a nível nacional, né? Decorrência aqui da nossa operação de emissão de bonds. A emissão de bonds, né, como vocês já devem ter observado, ela foi feita em uma emissão de 750 milhões de dólares, né, que foi utilizado para pré-pagamento, né, integral de dívidas dos bancos com os bancos de desenvolvimento e parcial em termos de debenturistas e outros credores brasileiros. Né. Com isso, nós conseguimos maior flexibilidade, né, de CAPEX, a exclusão do mecanismo de cash sweep e liberação de garantias reais. Eu acho que com esse reperfilamento da nossa dívida, vai ficar bastante evidente, né? Isso aconteceu, né, durante o terceiro trimestre, quando mostrarmos aí o reperfilamento ao final do terceiro trimestre, vai ficar claro que traz um novo patamar aí em termos de liquidez e expectativa de amortização para o futuro. Com isso eu termino a apresentação e ficamos abertos às perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas às relações com a mídia da Usiminas pelos telefones 31 3499 8918 ou no seguinte e-mail imprensa@usiminas.com. A nossa primeira pergunta vem de Thiago Lofiego, Bradesco BBI. Bom dia, obrigado. Tenho duas perguntas. A primeira, se vocês puderem falar um pouco qual a perspectiva para a dinâmica de preços e prêmios no mercado doméstico agora no curto prazo. Olhando para o segundo semestre, vocês voltam com capacidade de alto forno, CSN também, imagino que isso se traduz em mais produção de bobinas, né? E aí o nível de estoque de vocês de produto acabado já está mais alto, já subiu no segundo TRI. Então eu queria entender o que vocês esperam para a dinâmica de prêmio, principalmente, né? Vocês acham que é razoável esperar um cenário de prêmio negativo no segundo semestre, dado que a demanda ainda não parece estar respondendo? E a segunda pergunta em relação à nova linha de galvanização. Quando que a gente deve ver esse projeto sendo aprovado e qual que é o tamanho potencial? Tiago, falando a questão de perspectiva de preços, né? Em termos de preços para o terceiro TRI, né? Para nós, né, das nossas vendas, a gente ainda espera aí, dentro do mix total um
um ligeiro aumento do preço médio, por volta de 2 a 3%, tá? Em relação à questão do prêmio, né? Isso teve bastante variação, né, durante o decorrer aí do trimestre, mas hoje o que a gente observa, né, o prêmio em relação ao mercado, ao material importado, está ficando por volta de 4 a 5%. Tá? Isso decorre, né, principalmente aí das variações, tanto de preço da bobina lá fora, né, que ultimamente teve algumas variações, mas também do câmbio, do próprio câmbio, né, que aí nas últimas semanas aí teve alguma valorização do real, né, isso também afeta aí no cálculo. Então, em termos de prêmio ainda é positivo, em torno de 4 a 5%. Tá? Então, não vemos aí perspectiva de prêmio negativo ainda, mas tudo depende da situação do mercado. Alberto, se puder só complementar aqui, esses 4 a 5% de prêmio que você mencionou, eles consideram essa queda de preço que a gente viu acontecer recentemente, de 5% mais ou menos? Sim. Isso é em relação a essa semana, tá? Perfeito. E aí, com complemento, Alberto, você está me escutando? Sim, pode continuar, amigo. Vou complementar, Tiago. Hoje o nível de paridade está, o que Alberto falou, entre 5 e 6%, mas vai de volta. Toda a siderurgia mundial hoje tem forte pressão para passar novos aumentos de preço. Nós, em Brasil, não estamos isentos dessa situação e estamos buscando uma melhora de preços além da situação internacional. Agora, na moeda local, o real teve movimentos muito fortes nos últimos 60 dias. Nós vamos monitorear tanto a situação da moeda local como dos preços internacionais e poderíamos esperar uma suba de preço em função dos margens atuais da siderurgia mundial. O gap entre mineiro e PQE está sendo muito baixo e poderíamos esperar uma nova onda de aumentos ao longo do terceiro trimestre. Em relação à paridade, nós sempre hemos informado que nossa estratégia é estar em um patamar entre 7% y 10%, que hallamos que es un número razoable para o sector no mercado brasileiro. Então, fora desse patamar, vamos a fazer os ajustes necessários para ficar nesse nível de paridade. Tá claro, obrigado. Com relação à nova linha de galvanização, nós continuamos os nossos estudos, tá? E dentro do projeto acompanhando também o mercado. E nós estamos trabalhando para enviar essa linha, esse projeto para apreciação do Conselho nos próximos 12 meses. Esse é o nosso foco hoje. Perfeito, obrigado, gente. A próxima pergunta vem de Leonardo Correia, BTG Pactual. Oi, bom dia a todos. Obrigado. Minha primeira pergunta com relação a market share, né? A gente viu assim, nas nossas contas aqui, a gente basicamente chegou à conclusão que a Usiminas recuperou um pouco de market share, né? Ganhou um pouco de market share no mercado interno no segundo trimestre, né? E aí vocês, por favor, me corrijam se não estiver correta essa conta, mas enfim, o volume da Usiminas subiu aí uns 7% triatri no mercado interno e olhando os dados do IABR, os números foram um pouco menores que isso. Então, imagino que a Usiminas fez um esforço grande aí no lado comercial para recuperar um pouco do market share nesse trimestre. E aí a dúvida que fica, senhores, é se tem alguma, enfim, se vocês estão um pouco mais agressivos na questão de preço do que no passado. Tá? Então essa é a primeira pergunta. Um outro ponto que eu tenho, só para confirmar o que foi respondido anteriormente, vocês estão esperando um carry-over de preço para o terceiro trimestre na faixa de 2 a 3%, ou seja, vocês estão esperando um aumento de preço, né, de preço médio por tonelada no mercado interno de 2 a 3%. Como que fica isso com relação ao custo, né? Como que está a expectativa de aumento de custo por tonelada
tri a tri, né, para a gente tentar entender um pouco a pressão de custo que toda a cadeia siderúrgica está sofrendo, né? Esse trimestre já teve um aumento relevante na placa. Então, eu queria só tentar equacionar essa matemática, por favor, desse aumento de 3% no preço queria entender um pouco a tendência de custo. E o último ponto, só no capital de giro, Alberto, você mencionou em alguns momentos aí na fala inicial a questão do capital de giro e de fato foi vamos dizer, o que drenou o caixa esse tri. Como que fica essa sustentação, né? Porque a gente está vendo o mercado claramente mais fraco, e algumas mudanças também com relação ao preço de matéria-prima, enfim, então, diante de tudo isso, como que fica a tendência para o segundo semestre de capital de giro? Dá para recuperar alguma coisa ou vai ficar ainda pressionado? O ciclo de conversão de caixa de vocês vai ficar um pouco mais aberto, um pouco mais longo do que a gente estava imaginando? Eu queria confirmar isso com você. Obrigado, são essas perguntas, senhores. Leonardo, en relación a la primera pregunta, yo quisiera solo esclarecer lo siguiente. El objetivo de Usiminas es seguir evolucionando un mercado. Cuando valemos periodos más longos que un trimestre, podría ser un semestre o año, podemos observar no su suceso en relación a ese objetivo. Es claro que Usiminas es y seguirá siendo un líder de mercado do aço plano no Brasil. Por otro lado, eu não falaria de agresividade. Eu falaria de mostrar o compromisso que Usiminas tem con sus clientes y sectores parceros de longa data. No solo falamos de precios, falamos de servicios, falamos de desenvolvimiento de productos, de conectividad con clientes, en fin, una serie de estrategia comercial para manter esa liderança que Usiminas ha tido ao longo dos anos no Brasil. En relación ao precio medio para o terceiro trimestre, você está en lo correcto cuando fala de 2-3% no precio medio. Esa previsión es mantendo a situación actual do precio. Si mantemos o precio actual, o terceiro trimestre, o precio medio do terceiro trimestre debería estar entre 2-3% acima do precio medio do segundo trimestre. Mas, como falei antes, en nossa visão, toda a siderurgia mundial tem forte presión para una nova suba de precios a nivel internacional, porém a nivel nacional também. Aí, Leonardo, passando para a parte de custos, né? O que a gente enxerga, tá? Como vocês, né, podem observar, né, já dentro do release que foi feito, né, nós tivemos ali um aumento em termos de custo de produção do primeiro trimestre para o segundo trimestre, que esse aumento de custo de produção vai afetar o custo do produto vendido do terceiro trimestre. A estimativa hoje é por volta de 3 a 4%, de um aumento no custo de produto vendido, tá? No terceiro trimestre de 3 a 4%. E isso, né, também é acho que um dos motivadores, assim como o Miguel, né, já comentou. Não acontece só com a gente, está acontecendo no mundo inteiro, da questão de uma maior recuperação de margem em termos de um aumento de preços por causa da pressão de custos. Então, embora, né, mantendo o nível de preços atuais, a gente enxerga esse aumento de receita do preço médio em termos de 2 a 3%, né, não está compensando completamente aí a pressão de custo que a gente está observando, então torna natural aí a possibilidade de um aumento maior de preços dentro do mercado, aí, não só por causa, né, dos motivos internos aqui, mas também porque a matéria-prima está aumentando para todo mundo. Tá? Em termos de capital de giro, tá? Entendemos que a grande pressão, né, foi agora nesse trimestre. Então, o entendimento é que daqui para frente ele deve permanecer um pouco, pelo menos durante o terceiro trimestre, no nível que a gente observou. Tá? Infelizmente, eu acho que vai ficar um pouco longo ainda, em termos de ciclo de conversão de caixa, por causa exatamente da questão das matérias-primas. Até o momento, a gente não vê ainda nenhuma tendência de redução dos preços, principalmente do minério. Então,
Quando isso acontecer, lógico, vai fazer o efeito contrário, mas até agora isso não está sendo observado. Então, deve permanecer, pelo menos se não está, né, no momento, subindo tanto mais o minério, para permanecer em torno de $120, o nosso capital de giro vai permanecer por isso nesse patamar que a gente observou aí no final do segundo tri, desculpe. Tá claro, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Daniel Sasson, Itaú BBA. Olá, bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. A minha primeira pergunta é em relação à demanda. A gente viu esse aumento importante de 7% no mercado doméstico. Se vocês puderem comentar um pouquinho o que é melhora real de demanda, de repente algum setor específico começando a mostrar sinais aí de uma recuperação mais forte, e o que é o efeito de restocagem, né? Vocês tinham comentado no call do primeiro TRI sobre uma desestocagem forte, principalmente na distribuição ao longo do primeiro TRI desse ano. Então, se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor sobre o que é volta de demanda e o que é restocagem e o que foi restocagem nesse desempenho forte de vendas no mercado doméstico, agradeceria. E a minha segunda pergunta, em relação à mineração, a gente viu aí a retomada da planta de Samambaia nesse trimestre. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre esse ramp-up, se o volume de produção está vindo aí em linha com o que vocês imaginavam antes dessa retomada, se a gente pode continuar trabalhando com aquele guidance de vendas de ao redor de 8 milhões de toneladas de minério de ferro nesse ano. Essas são minhas duas perguntas. Obrigado. Oi, Daniel, ¿cómo va? En relación a demanda y a estoque, hoy lo que podemos hablar es que a apuración de los estoques de la distribución, según el relatorio indicado pelo INDA, indica que pelo quinto mes consecutivo la expectativa del instituto es un recuo de 2,5% en junio, o que corresponde a un nivel de estoque actual entre 3 y 3,5 meses. Entonces, en relación a los resultados del segundo trimestre, no vemos un incremento de estoque. Lo que sí observamos es que en algunos sectores, além da distribución, sí hubo un ajuste muy fuerte durante el primer trimestre, y ese ajuste ya no fue feito ao longo do segundo tri. Então, os resultados mostram demanda genuína e não recuperação de estoque. No sector de distribución ainda temos una queda, un recuo de estoque ao longo de este primer semestre. Nuestra expectativa que ya fican a un nivel de 3 y 3,5 meses son niveles de estoque bastante razonables para a expectativa del mercado. Por otro lado, o punto positivo es una mudanza en las expectativas de crecimiento, como faló Sergio al inicio do call, de por primera vez a lo largo de los 6 primeros meses del año, una recuperación expectativa del PIB, y también vemos una mejora en las expectativas tanto del sector industrial como de consumo en función de diferentes situaciones de la política y de la economía brasileña. Obrigado, Miguel. Daniel, em relação à mineração, após o evento de Brumadinho, todas as licenças têm uma demora superior àquela que a gente tinha planejado. Então, temos atrasos em muitas operações por causa disso. Em relação à planta Samambaia, que foi impactada por essa situação, estamos retomando a Samambaia parcialmente até o dia 15 de agosto, onde a Samambaia vai chegar ao 100% já de retomada. E isso vai nos permitir aumentar a produção em mais ou menos 3,5 milhões de toneladas, entre o aumento de PRFIG e o concentrado. Em relação às vendas para 2019, a gente hoje tem um plano de uma estimativa de 9 milhões de toneladas de venda, com uma produção de aproximadamente no patamar de 8 milhões. Vai depender
como falei antes, das licenças que temos ainda para algumas das plantas que temos paralisadas. Mas essa é a nossa projeção para o ano 2019. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta vem de Rafael Cunha, Credit Suisse. Bom dia a todos, muito obrigado pelas perguntas. A minha pergunta vai na linha do CAPEX. Eu só queria entender um pouquinho melhor essa revisão de CAPEX para 800 milhões. E como vocês mencionaram os atrasos nos projetos de siderurgia, eu queria saber de vocês, se vocês podem lembrar um pouco mais como que isso impacta o revamp do alto forno, e o quanto desses 800 milhões continua atrelado enfim, à siderurgia e especificamente ao alto forno, né? E se você puder esclarecer, então, como é que fica enfim, o plano de CAPEX para os próximos anos também, seria de grande ajuda. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo, agora um follow-up na parte de minério, existe ainda alguma atualização sobre a discussão de venda de algum stake na Musa? E se não passar pela venda do stake, né, passa pela estratégia de estender a vida útil da mina? E ainda nessa linha também, se você puder atualizar a gente como é que está o break-even das operações de mineração, também seria de grande ajuda. Muito obrigado. Rafael, falando do CAPEX, né? Então, essa redução, né, uma parte, né, significativa é por causa do atraso do projeto de empilhamento a seco, né? Se a gente lembrar, esse é um projeto que estava estimado em 140 milhões de reais para início de operação vamos dizer assim, primeiro semestre de 2020. Então, grande parte do CAPEX ia acontecer esse ano. Como o próprio Carlos explicou, né, a gente está vendo muita demora na obtenção de licenças ambientais ultimamente. Então, a expectativa agora desse projeto é que ela só entre em operação no final de 2020. Então, isso atrasa basicamente esse projeto no mínimo um semestre, né, dois trimestres, mas com tendência de um pouco mais. Então, isso faz com que empurre grande parte do desembolso desses 140 milhões que estava planejado para acontecer durante 2019 para 2020. Tá? Então, esse é um dos primeiros motivos. Tá? O segundo que você perguntou são, na verdade, no caso da siderurgia, tá? O atraso aqui, ou algum andamento menor que o esperado, são de outros projetos, não é do projeto do alto forno. Tá? O projeto do alto forno, esse ano, o volume era pequeno, né? Porque começamos agora, tá? Então a expectativa não era de um desembolso tão grande, e ele está acontecendo conforme planejado. Tá? Na verdade, são dos outros projetos menor monta se comparado com alto forno, mas outros projetos que estão em andamento na siderurgia. Ok? Minério. Antes de passar para o Carlos aqui, falando em relação à questão do possível desinvestimento, né, da mineração de minas, é um processo que está em andamento, mas ainda em passos bastante lentos aí depois de tudo que aconteceu aí com o efeito de Brumadinho. Então, não temos nenhuma novidade ainda a informar. Em relação à vida ainda da mineração, estamos hoje fazendo as novas projeções, novos lotes. Hoje estamos falando de pelo menos 6 anos de minério criado. A partir de aí entraríamos na etapa de compactos, onde já a vida já vem de onde aí. Temos até o ano 50 sem problema. O break-even hoje da Musa em relação aos preços que tem na China, poderíamos falar de um nível de $55
un aumento en relación a un mes anterior pela queda dos prêmios dos produtos de alta qualidade, que fundamentalmente são aquilo que hoje estamos importando. Tá ótimo, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Antônio Eluani, Bank of America. Bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. A primeira seria para o Sérgio. Sérgio, se você puder passar um update para a gente das discussões que você vem tendo, provavelmente viu o IABR com o novo governo, lá atrás foi discutido tarifa de importação, eventual redução, depois foi falado que não ia acontecer. Mas o que o IABR está pleiteando aí com o novo governo e eventuais melhorias que a gente possa esperar para o próximo ano? E a segunda, para o Alberto, também, são dois follow-ups. Primeiro, com relação à placa, por mais que a gente está vendo o preço do minério no patamar bem alto, o preço da placa vem corrigindo ali desde abril, está no patamar no low aqui do ano, próximo a $420 o preço de exportação. Quando que dá para esperar isso passando no resultado e beneficiando a margem de vocês? E mais um complemento com relação à liability management, você comentou da emissão do bond, você pagando essas dívidas mais caras, eventualmente aquelas que foram renegociadas lá em 2015, quanto que a gente pode esperar de melhoria no serviço da dívida após isso sendo pago? Obrigado. Antônio, com relação à interação do Instituto Aço Brasil com o governo brasileiro, né, nós temos feito essa interação através de uma coalizão que nós montamos sob a liderança do Aço Brasil, que nós batizamos ainda no ano passado de Coalizão Indústria. E essa coalizão ela reúne hoje diversos setores de grande importância, né, na indústria de transformação brasileira, representando nesse momento em torno de 50% do PIB da indústria de transformação. E aí são diversos setores os mais relevantes. Nós temos tido interação com o governo brasileiro desde o período da transição do governo. Nós já começamos a conversar com a equipe de transição, com o próprio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes e com os outros, ministro Onyx Lorenzoni, com o ministro Bento Albuquerque. E esse trabalho que começou no último trimestre do ano passado, após o segundo turno, né, teve evidentemente sequência muito intensa nesse primeiro semestre. Desde o início, a nossa posição para o governo federal, pela qual nós tivemos uma receptividade muito grande por toda a equipe, é no sentido da retomada do crescimento brasileiro. E nós colocamos 3 alavancas para essa retomada do crescimento. A primeira alavanca é a questão da reativação da indústria de construção civil, que é uma alavanca extremamente importante, geradora de empregos em larga escala, as ações no campo da infraestrutura, e no campo da exportação, já que a indústria de transformação brasileira ela opera hoje, na grande maioria dos seus segmentos, com níveis de utilização da capacidade instalada entre 60% e 70%. Isso dá à indústria de transformação no Brasil uma perspectiva de aumentar a sua produção em quase 50%, sem necessidade de investimento. Então, a indústria de transformação está preparada para essa retomada do crescimento no Brasil. Essa foi uma colocação importante que nós fizemos. E o governo está trabalhando muito nesse sentido. Tanto no campo aí da infraestrutura, diversas ações já estão sendo implementadas, eu comentei inclusive aqui no início, o novo mercado de gás tem um significado importante aí, a médio prazo na retomada do crescimento. O segundo ponto que nós colocamos, que é muito importante para nós, é o apoio da indústria, da coalizão indústria, representando a indústria de transformação, às reformas que o país tem que realizar, destacando a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. A reforma da Previdência já está aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados e a sua evolução está muito positiva até esse momento, envolvendo todo o trabalho executado aí pelo Executivo e pelo Legislativo. A reforma trabalhista
já começa a ganhar corpo na sua discussão. Tá? Outro ponto que nós colocamos com o governo, né, e que nós sempre posicionamos para o governo federal, é o campo da liberalização econômica no comércio internacional. Nós somos a favor do liberalismo econômico. Tá? Agora, no caso do Brasil, tá, nós temos que fazê-lo depois que nós fizermos a correção das assimetrias. Nós temos diversas assimetrias a nível tributário, a nível de custo financeiro e a própria infraestrutura do Brasil, que tiram a competitividade do Brasil a nível internacional. Então nós temos que corrigir essas assimetrias. Tá? Nós não temos, no caso da indústria, e aí eu vou falar especificamente da indústria do aço. A indústria do aço é uma indústria que não tem nenhum tipo de subsídio do governo. Tá? E nós operamos um mercado em que os preços são os preços do mercado internacional. Então nós somos a favor do liberalismo nas relações econômicas, desde que sejam corrigidas as assimetrias. E quando a gente fala em assimetria, principalmente no comércio com a China. A China hoje ela tem um protagonismo crescente no comércio internacional. A China ela não é uma economia de mercado, ela não remunera adequadamente nos padrões das grandes economias mundiais do capital, o trabalho. Há um grande volume de subsídios na economia chinesa. A economia chinesa e a indústria chinesa, o grande proprietário é o Estado, não só o poder central, mas como as províncias. Então, nós temos hoje aí, a nível de comércio internacional, desequilíbrios que não só o Brasil, mas todos os países enfrentam. Dá o exemplo dos Estados Unidos, que está enfrentando de frente essa questão do desequilíbrio das relações comerciais. Tá? E o governo foi muito sensível em todos esses pontos, e a gente percebe que o governo tem trabalhado no sentido de trazer para a economia não só a retomada do crescimento, mas como também a correção de diversas assimetrias que existem na indústria brasileira. Você pega no caso da exportação, nós exportamos imposto. Tá? E no caso da indústria do aço, né, analisamos, por exemplo, a questão do reintegra, né, que seria com relação a impostos cumulativos não recuperados pela indústria do aço. Isso, o nosso cálculo estaria no patamar de 7%. Nós sempre defendemos, junto ao governo, o nível de reintegra para a indústria no patamar de 5%, abaixo, inclusive, do patamar de impostos não recuperados, como eu falei, que é de 7%. Hoje o reintegra tem 0,1%, né? Já foi 3%, já foi 2%, né? Mas o que a gente percebe, e nós temos tido reuniões frequentes com todos os agentes do governo federal, os principais agentes, e aí eu destaco o ministro Bento Albuquerque, que esteve inclusive no Instituto Aço Brasil na reunião do Conselho da última terça-feira. A Colisão Brasil teve uma reunião na semana passada com o ministro Paulo Guedes. Então nós estamos interagindo, e essa interação tem sido altamente positiva na construção de um Brasil que, na visão da indústria, o que nós mais desejamos é um Brasil de crescimento, um Brasil que gere empregos, um Brasil que resolva os nossos diversos problemas. Nós eliminemos, em primeira instância, esse elevado nível de desemprego que hoje ultrapassa aí a patamar de 12%. Antônio, em relação às suas perguntas, em questão de placas, tá? Realmente houve aí, durante o segundo trimestre, aí uma tendência de redução dos preços. Isso vai impactar, no nosso caso, né, no custo de produção do terceiro trimestre. Tá? A gente tem uma expectativa de uma redução aí, na questão do custo das placas adquiridas, né, para o terceiro trimestre, por volta de uns 10%. Tá? Então, uma redução no custo dessas placas. Isso vai acontecer no custo de produção durante o terceiro, provavelmente vai refletir mais no CPV, né, no custo de produtos vendidos, mais para o quarto tri. Em relação à questão do serviço da dívida, hoje nós também já soltamos um novo guidance, tá? Então ele já reflete aí a nova visão da companhia em relação ao que a gente vai ter em termos de despesas financeiras daqui para frente, tá? Então já está aí para você, disponível para você. Muito obrigado, Sérgio.
A próxima pergunta vem de Gustavo Alevato, Banco Santander. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas na parte de siderurgia. A primeira é relacionada a tentar entender melhor a evolução do custo de produção olhando as outras matérias-primas, além de placas, para o terceiro trimestre, né? Dado essa alta do minério que a gente já está vendo contratado no terceiro tri. Queria entender, vocês estão vendo provavelmente uma alta no custo de produção consolidado no terceiro tri em relação ao segundo, ou o efeito da queda de placas deve compensar o aumento das outras matérias-primas? E a segunda pergunta também não ficou claro para mim, o que vocês estão esperando de volume para o segundo semestre, especialmente o terceiro trimestre, né? Depois dessa alta que a gente viu de 7% tri a tri no segundo tri. Se pudesse repetir ou passar essa informação, seria bem útil. Obrigado. Gustavo, em relação ao custo de produção, para o terceiro tri, tá, a gente espera um custo de produção estável. Tá? Vai haver, então, essa queda no custo das placas, né? Mas, por outro lado, também ele vai ter um reflexo ainda do aumento do preço de minério e ferro, que aconteceu durante o segundo tri, né? E está até um pedaço agora do terceiro tri, né? Durante o mês de julho ainda aconteceu alguns aumentos. Isso vai refletir um pouco, por outro lado, também no aumento de custo de minério e ferro. No geral, no custo de produção, isso se balanceia e a expectativa é que seja um custo estável em relação ao segundo tri. En relación al volumen, Gustavo, de segundo semestre, baseado no relatório emitido ontem pela Brasil com una previsión de incremento de 2% ao longo de 2019, nossa expectativa es ter un segundo semestre levemente superior ao primer semestre, mas o tercer trimestre bastante a niveles similares de observado ao longo durante o segundo trimestre. Não, está claro. Só para fazer um follow-up, você falou CPP estável, tri a tri, e no caso do CPV, quanto que vocês esperam uma alta em relação ao segundo trimestre? Eu acho que já respondi essa pergunta, em torno de 3 a 4%. Obrigado. Bom. A próxima pergunta vem de Carlos de Alba, Morgan Stanley. Bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. Eu queria fazer um follow-up da pergunta sobre mineração, então queria entender um pouquinho melhor quais são as licenças necessárias aí para reiniciar a operação lá de Minas Leste. E eu queria entender, para Samambaia, vocês ainda precisam de alguma licença para receber alguma licença de operação? E aí a segunda pergunta é em relação ao volume que vocês estimaram, os 9 milhões de toneladas aí de venda de minério. Eu queria entender o que vocês estão assumindo de reinício de operação nesses 9 milhões. Obrigado. Para a operação de uma planta, você não necessariamente precisa a licença para a própria planta, mas se você não tiver, por exemplo, a licença que você precisa para operar uma barragem, para operar um pit, você então não pode começar a operar a planta. Então, a gente não tem problemas no licenciamento da própria planta. O problema vem de licenciamento de outras coisas dentro da mineração que impactam na planta Samambaia. Essa em relação à primeira pergunta. Em relação à segunda pergunta, que são 9 milhões de toneladas. Esses 9 milhões de toneladas têm a ver com esse aumento, esse retorno de Samambaia e um retorno também da mina Leste, que também está sob licenciamento há pelo menos 3, 4 anos. E estamos tentando conseguir essa licença para o mês de agosto. Estamos na última etapa desse licenciamento. Então, e aí temos, então, uma operação de mina e uma operação de planta na mina Leste. Com licença, não havendo mais perguntas, encerramos esta conferência. Em caso de dúvidas, a equipe de RI estará à disposição para atendê-los. Agradecemos a participação de todos e boa tarde.